YouTube, não é isso? A gente está no YouTube já estamos ao vivo. Eu vou só pegar aqui um trechinho para fazer chamadinha lá para a galera do Instagram, que a gente está aqui. E aí eu vou gerar o link e aí chamar a galera para participar aqui da live com a gente. Vou pegar agora o link e mandar para a galera. Esperar um pouquinho a galera entrar. Deve ter muita gente que está entrando. Deixa eu pegar aqui. Dieta Carnívora Brasil. Tá aqui, ó. Estamos ao vivo. Deixa eu só voltar aqui. Mas fala aí, você pode começar se apresentando. Eu fiquei sabendo, né? A nossa última live, todo mundo elogiou muito, gostou muito da sua didática, o jeito que você abordou, né? Justamente os assuntos, né? Da última live sobre o que a gente conversou, né? De saúde renal. Todo mundo falou assim: nossa, que quanta clareza, como eu entendi, como eu aprendi, como foi leve, né? Porque falar de saúde renal é um papo meio que pesado, né? E a galera gostou muito, adorou a sua didática, que você contou que já foi professor e tudo mais, e aí a gente entendeu um pouco mais, né? De que por que foi tão fácil aí a comunicação. A gente já está no YouTube? Já está ouvindo, já. Você já pode falar, se apresentar. Já estamos aqui, tá valendo. Pessoal, uma boa noite, né? É uma honra estar aqui novamente aí com a Tânia aqui na Dieta Carnívora Brasil, tá? Eu gostei muito da nossa primeira live aqui, foi um prazer receber aí um novo convite para estar novamente aqui com vocês hoje, falar sobre um assunto muito que causa muitas dúvidas, né, em muita gente sobre a questão de carne, ácido úrico, cálculo renal, né, proteínas, são assuntos que realmente geram bastante dúvidas e a gente vê que a própria ciência tem nos mostrado caminhos diferentes do que a gente vinha acostumado e do senso comum, né? Então, é um prazer estar aqui. Meu nome é Alexandre, eu sou nefrologista, trabalho aqui em Belo Horizonte, sou formado há mais ou menos 18 anos, né? E estou aqui à disposição para esse bate-papo. Legal, bacana. Deixa uma curiosidade agora minha, né? Dentro do espectro de doenças renais, né? A questão do cálculo renal é assim a mais recorrente, tem assim um campeão, né? De tipo assim do que é mais corriqueiro num consultório ou numa clínica. Cálculo renal é uma patologia bastante frequente, né? Nem sempre dor lombar é igual cálculo renal. Se a gente pegar o termo dor lombar, ele é bem mais frequente e engloba aí uma série de patologias que temos que fazer o diagnóstico de cálculo renal dentre eles, né? Mas mesmo pegando só o espectro de cálculo renal, é muito frequente mesmo dentro do consultório, né? Eu digo que o nefrologista ele tem que estar acostumado com o cálculo renal porque eu acho que faz parte de alguns nefrologistas como o carro-chefe do consultório mesmo, né? Grande parte das pessoas, e a gente tem notado também um aumento de incidência e prevalência de cálculo renal. Então, vai ser cada vez mais comum a gente tentar compreender melhor, né, e orientar cada vez melhor os pacientes. Mas isso se dá por uma questão de que antes tinha uma subnotificação, ou seja, não eram notificados os casos de cálculo renal, houve alguma melhoria nos diagnósticos, por que hoje em dia, ou é uma questão realmente dentro daquele espectro de síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes, tem alguma correlação? O diagnóstico é muito simples, né? Então, eu não acredito que as tecnologias atualmente tenham proporcionado um aumento tão grande no diagnóstico, porque
você tem uma calcificação, né, uma mineralização que é não natural em um tecido orgânico, e isso daí já era facilmente identificado por raio-x comum, com algumas exceções, né, de alguns cálculos que não são vistos ao raio-x, né. O que a gente tem notado é realmente que, com a queda da qualidade de saúde da população, algumas doenças têm se tornado mais prevalentes, tem um aumento da incidência, né? E essas doenças são muito associadas com o cálculo renal. Você citou aí a síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica, ela por si só, ela aumenta o risco de várias doenças cardiovasculares, infarto, doença renal crônica, assim como o cálculo renal também, né? A obesidade, que é um componente da síndrome metabólica, ela tem aumentado, né? No Brasil aumentou aí cerca de 10% nos últimos 10 anos, né? Era em torno de, se eu não me engano, 10% da população, e hoje a gente tem quase 20% de pessoas obesas, né? Então, o que a gente percebe é que a piora da qualidade de saúde da população está associada aí com o aumento de cálculos renais. Nossa, e como que se forma isso? O cálculo O, renal? o cálculo renal é uma mineralização, né? Então, a formação de um tecido mineral, de, um, de uma parte mineral num tecido orgânico, né? Então, existem várias teorias para explicar essa formação, mas um ponto é comum a todas elas, né? Tem que haver uma supersaturação aí de alguns elementos, né? E essa supersaturação, essa superconcentração, ela se dá na maioria das vezes por uma deficiência de água, né, de hidratação, né? Vários estudos mostram que a população, por exemplo, dos Estados Unidos, cerca de 40% das pessoas são subidratadas, né, no dia a dia. Então, 40%? 40% da população não bebe a quantidade de água adequada, né? Então, esse, a princípio, é o ponto-chave assim, de formação de cálculo renal na grande maioria dos casos, né? As pessoas não bebem água a quantidade que deveriam ingerir. E isso promove aí uma saturação maior e um aumento de risco de precipitação de cristais, né? E aí, dentre as várias teorias, existem algumas teorias em que umas regiões das papilas renais, que é uma região dentro do rim, ela pode sofrer algum tipo de lesão, elas são chamadas de placas de palha, e depositam esses cristais, eles vão se agregando, e pode ter uma região que a gente chama de núcleo, né, que pode ter proteínas, restos celulares, bactérias, e a partir do momento que há essa nucleação, o cristal pode começar a crescer, né, ele fica aderido ao revestimento do trato urotelial, e a partir daí as várias complicações de cálculo renal, né, desde obstrução até as famosas crises de cólica renal, né. Nossa, não consigo nem imaginar. Dizem que é o que dá para equiparar com as dores de um parto. É É, verdade é ou uma dor, é é exagero? uma dor que muitas vezes só tem solução no pronto-socorro, né, com medicação na veia, né, e realmente é um quadro que a gente percebe que muitas pessoas ficam anos sofrendo. Só que, como são sofrimentos intermitentes, né, quando passa o mal-estar, ela volta à vida normal e se esquece de procurar uma solução, uma investigação, né, para tentar resolver o problema. A grande maioria dos pacientes que aderem ao que a gente chama de metafilaxia, né, que é a investigação dos motivos pelos quais o paciente desenvolve cálculo renal e a adoção de algumas estratégias de prevenção. A grande maioria dos pacientes que adota a metaflexia não recorre no cálculo renal, né? A recorrência é muito alta, é cerca de 50% em 10 anos de quem teve um cálculo renal pode vir a ter novamente, né? Então, é muito necessário essa avaliação com o nefrologista. Mas muitas pessoas vão só ao urologista, né? O urologista, às vezes, é o profissional mais responsável por acolher um paciente
com uma crise, com um cálculo que está impactado, que precisa, às vezes, de um procedimento de retirada, e a partir do momento que há esse alívio, o paciente, se ele não for corretamente orientado para procurar um nefrologista, na verdade, ele vai aguardar a formação de um novo cálculo para sofrer toda a angústia de pronto-socorro, dor, medicação, tal, para depois ter o alívio, né? Então, vamos lá, vamos apertar a tecla SAP. Então, essas dores geralmente acontecem, essas cólicas, na verdade, na tentativa do corpo de expelir essas cristalizações, mineralizações lá no rim. Beleza. Aí excretou, dor, morreu, nananã. E aí, não, no caso, quem faz esse trabalho de metafilaxia, como você mencionou, de investigar, de ver se é por uma má alimentação, por uma questão metabólica, ou, enfim, desidratação, né, que você falou há uns minutos atrás. Quando ele faz esse trabalho de investigar, então, aí as chances de ter uma crise, né, de cálculo renal, de dores, de cólica, ela diminui em 50% aí nos primeiros 10 anos, você falou, né? Não. Na realidade, se você não fizer o tratamento, ela acontece 50% de chance dela recorrer, né? E aí, você fazendo o tratamento, você consegue reduzir essa quantidade aí de forma variável, né? A depender da origem, né? E do empenho do paciente em adotar as medidas, né? Entendi. Então fica meio que jogar a moeda para cima, né? Meio a meio, 50% de ter uma nova crise, 50% de não. Mas quando você vai e faz esse trabalho, investiga e se empenha em melhorar, né? Em tratar a causa, então a sua chance já fica mais para o seu lado, né? Já fica mais vantajoso, né? Não fica tipo assim. Exatamente. Lembrando que, na grande maioria das vezes, o principal é a baixa ingestão de água, né? Então, um adulto aí de 50 a 70 quilos, né? A gente vê muitas pessoas que conseguem ter um volume de urina inferior a 700 ml em 24 horas, né? Isso é muito pouco, né? Então, 700 ml, às vezes, se você está com muita sede, você dá 2 copos de água, dá 700 ml, né? Mas aí tem outros fatores que vão implicar, a quantidade que a pessoa transpira, se a pessoa trabalha falando muito, né? Se o ambiente que ela trabalha tem ar-condicionado, se ela teve episódios de febre, se ela está com diarreia. Então, são tantos os fatores que vão contribuir para o balanço hídrico, né? Para você. É muito individual, que não dá para você falar uma quantidade X, né? Existem algumas fórmulas mágicas que tem que tomar 8 copos d'água, né? Já vi 35 ml por peso. 8 copos d'água, né? Então, um copo de 200 vezes. Então, a gente tem umas fórmulas, mas o ideal realmente, que eu gosto de falar, começar a hidratação bem cedo, quando a gente acorda, né? E ao longo do dia, intervalos regulares. E uma estratégia boa é monitorar a cor da urina. Se ela estiver amarela, aumentar a hidratação, e se ela começar a clarear, você pode moderar um pouco na hidratação, né? As pessoas não fazem isso, né? Nesses tempos modernos agora, muitas pessoas ficam realmente um dia inteiro sem tomar copo d'água. Toma de manhã, a gente consegue inibir a sede, começa o trabalho, entra em reunião, sai de reunião, vai fazer, e quando vê, passou muito tempo sem beber água, né? E esse período aí, ao longo de meses, anos, né, de urina extremamente concentrada, permite o crescimento de cálculos, né? Então, muitas vezes as pessoas têm cálculos e não sabem, porque eles estão no rim, alojados, e o que dá sintoma é a mobilização do cálculo, quando ele começa a descer, né? E a dor, nesses casos, na maioria das vezes, ela não é nem renal, a gente chama de cólica renal, né? Mas a dor, no caso, é uma dor do ureter. Então, o correto mesmo seria chamar de cólica ureteral, que é a descida do cálculo pelo aquele tubo, né, que liga o rim até a bexiga. E como é um tubo muito pequeno, ele começa a fazer movimentos para expulsar o cálculo,
e o cálculo está lá obstruindo a urina, então isso gera uma dor intensa. E é uma dor incólica que a gente chama porque ela é crescendo e decrescendo. Então tem picos de grande agudização e alguns períodos de acalmia, né? E até é uma dor que quando ela vem, o paciente pode ter náusea, vômito, né? Pode ter a dor, ela pode irradiar para a região da frente, né? Muito comum. Começa na região lombar, nas costas, e nos homens ela pode ir até o testículo e na mulher até os grandes lábios, né? Então essa é uma dor muito característica da cólica renal, né? Nossa. Porque só imaginando uma coisa tão simples, né, de ser de uma certa forma evitada, né, que é tomando água, que é uma coisa grátis, É. tão acessível, tão simples. Mas, infelizmente, grandes doenças que realmente causam muito impacto, né, queda de qualidade de vida e onera sistemas de saúde, a grande maioria desses problemas são problemas evitáveis, né? São problemas que têm a ver com a hidratação e com a alimentação, infelizmente, né? Ou felizmente, que se a gente conseguir educar a população e os familiares e os amigos tal, um dia a gente tem a perspectiva de reduzir esse tipo de problemas que são modificáveis, né? Uhum. Então, só para perguntar aqui, então a carne não causa cálculo renal? Não existe evidência em literatura forte, né, que você falar que a carne causa cálculo renal, né? Você tem que pensar num todo, né? Os trabalhos que falaram que proteína animal causa cálculo renal são trabalhos epidemiológicos de nutrição, Tânia. O que você tem a dizer sobre isso? Ai, eu vou falar bem. É um ditado tão comum, né? Que a gente fala assim, né? Não lembra nem que eu comi ontem. E imagina você lembrar e relatar o que você comeu no período de 6 meses, um mês, um ano. Né? Pois é, eu gosto. Quando a gente fala em inquérito epidemiológico nutricional, eu gosto muito da frase do Souto, né? Que ele fala que estudos epidemiológicos nutricionais têm uma semelhança com o horóscopo, né? Porque não é algo que você. Então, quando você pega uma evidência baseada em estudo epidemiológico, né, e é claro, a gente estudou bioquímica, fisiologia, tem muita plausibilidade você falar que comer proteína dá cálculo renal. Na hora que você, principalmente quando você vê as proteínas de carne, né, que tem radicais com enxofre, né, elas tendem a ser ácidas, né? Mas o que aí, isso a gente fala in vitro, né? Porque do ponto de vista, quando você vai ver mesmo populações, tal, isso aí não tem evidência, né, de real impacto. A pessoa que come carne. Tem outro aspecto também, né, Tânia? Porque a gente notou aí nas últimas décadas uma redução de consumo de carne, né? As pessoas começaram a comer menos carne. E uma coisa que a gente pode atribuir isso também é que nos últimos anos as pessoas começaram a fazer mais atividade física, começaram a se preocupar mais com a saúde, começaram a ir mais ao médico, a fazer exames de check-up, a cuidar melhor, né? E muitas pessoas, essas pessoas foram influenciadas por algumas, vamos dizer, falácias, né? Algumas falácias. Se cuidar bem da saúde significa carne vermelha, as pessoas que continuaram comendo carne vermelha ou continuaram comendo o que quer que seja que tivesse sido proibido, são pessoas teoricamente mais desobedientes, né? É um marcador aí de estilo de vida, né? É um marcador É, de quem é preocupado com a saúde, né? Recentemente a OMS divulgou, tem cerca de 3 anos, a associação de carne vermelha com câncer, né? Então, uma pessoa que está preocupada com a saúde e vê uma instituição de saúde de alcance mundial emitir um pronunciamento desse, então ela tem uma capacidade de influenciar populações muito grandes, né?
Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque do ponto de vista científico, não há essa relação de causa e efeito, né? Uhum. Então, o que a gente tem visto subir muito são cálculos associados com síndrome metabólica, né? E os pacientes com síndrome metabólica, eles podem comer proteína, só que o que os torna com síndrome metabólica não é o consumo de carne ou proteína, né? O que os torna com síndrome metabólica é uma dieta com sobrecarga de calorias, né? Principalmente carboidratos, né? Refinados, né? Então, é totalmente, ao meu ver, descabido você atribuir carne vermelha com proteína, com cálculo renal, com doença renal ou com qualquer coisa que seja, né? Para começar, então, assim, só retornando, que as evidências que a gente tem que apoiam isso são estudos epidemiológicos, então tem um nível de evidência muito fraco, né? E as outras coisas que apoiam são meramente teorias, né? Que tem alguma plausibilidade, mas a gente não consegue perceber isso do ponto de vista clínico, né? Com o nosso paciente. Pelo contrário, o paciente que eu consigo mandar comer mais carne e fazer uma dieta mais natural, comer comida de verdade, os pacientes eles começam a perder peso, melhorar perfil metabólico e diminuir a incidência de crise de cólica renal. Sensacional. E Exercício físico, hidratação, né, é todo um pacote, né? Claro que eu ia falar, né, que uma coisa que para mim que ajuda muito a consumir mais água é realmente treinar. É claro que tem, né, que eu transpiro mais, mas eu tenho. A gente tem toque, né? Então, assim, quando eu tô lá no TED, olhando pro nada, pro vento, pro tempo, você tá tomando água pelo TED, né? Você não tem o que fazer, vai ficar. Aqui, pelo menos na Noruega, ninguém fala com ninguém, né? Então não tem como conversar. E eu não gosto de ficar trepada no celular, então eu fico bebendo água. E aí, quando eu vejo, em meia hora eu já tomei 1 litro d'água. Tem vezes que eu tomei vou e já vou no carro voltando para casa tomando, fechando 1,5 litro. Então, para mim é muito produtivo, assim, em termos de hidratação, treinar, porque eu começo a beber água pelo pelo toque, né? Pelo transtorno obsessivo compulsivo de estar fazendo alguma coisa com a mão nos intervalos do treino, né? Então, mas é claro que tem os impactos metabólicos, né, do exercício físico na vida da gente. Eu vou aqui ler algumas perguntas, deixa eu ver se tem aqui alguma. A galera fez muita pergunta referente a outros assuntos, não para a nefrologia. Alguém perguntou aqui, eu não sei se cabe a gente fazer agora essa pergunta, mas depois da mudança alimentar, durante a perda de peso, qual o risco de proteinúria? De acontecer essa, né, perda de urina através de proteína através da urina? proteinúria é um termo muito vago, né? Uhum. Proteinúria pode advir de principalmente 3 condições. Quando o paciente tem uma lesão no rim, numa parte que a gente chama glomérulo, né? Então seria a proteinúria glomerular, que são as chamadas nefrites, né? Pode acontecer por problemas tubulares. Os túbulos são pequenos canalículos que saem do glomérulo e levam e participam da formação da urina, né? Então tem a proteína também de origem tubular, a proteinúria, né? A perda de proteína na urina de origem tubular, né? E existe também a proteinúria por excesso de formação de proteína, como no caso do mieloma múltiplo, né? Então, uma célula, vamos dizer assim, cancerosa, ela produz excesso de proteínas no sangue e essas proteínas são filtradas e podem ser identificadas na urina, né? Uma delas é a proteína de Benz-Jones. Então, quando você fala proteinúria, isso é algo muito amplo, mas normalmente se surge durante um período de emagrecimento, o ideal é consultar com o nefrologista para avaliar qual que é a origem dessa proteinúria, né? Com certeza não está associado ao processo de emagrecimento em si, tá? O que é bastante comum, às vezes, é o paciente melhorar a proteinúria
com o processo de emagrecimento. Ele já tinha um excesso de peso, já tinha uma proteinúria, e aí quando o paciente emagrece, ele tem uma redução da proteinúria, né? E proteinúria, nesses casos, significa dano renal, né? Então, necessidade de investigação e acompanhamento com o nefrologista, né? Porque fizeram uma outra pergunta, acho que é tipo uma complementando a outra. Como identificar se a perda de peso está associada a problemas renais? Bom, o paciente com problema renal, quando ele está numa fase mais avançada, que a gente chama de fase clínica, a partir do estágio 4, né? O estágio 4 é quando o paciente tem menos de 30% de funcionamento renal. Nessa fase clínica, o paciente já começa a ter sintomas. Então, ele pode ter prurido, que é a coceira, insônia ou excesso de sono, irritabilidade, náuseas e vômitos pela manhã. E esse paciente também, ele pode ter, que a gente chama de, ele pode ter queda de apetite, né? O paciente, ele fica intoxicado pela excesso de ureia, a gente chama isso de uremia, né? E isso dá uma inapetência no paciente. O paciente pode começar a ter perda de peso por déficit de alimentação, né? Ele não consegue se alimentar e começa a ter perda de peso, tá? Os sinais de doença renal são um pouco inespecíficos, né? Mas elevação de pressão arterial, inchaço nas pernas, aumento da espuma na urina, são alguns sinais que chamam atenção para a possibilidade de problema renal, né? Então, um paciente perdendo peso, se ele tiver associado a algum desses sinais e sintomas, ele deve procurar um nefrologista para avaliação. Sim, então no caso o emagrecimento seria aí por conta dessas complicações, essa dificuldade e tal, né, em decorrência de algum problema renal. Isso. Essa outra aqui eu vou perguntar para depois da explicação do ácido úrico. Ai, perdi aqui a pergunta, espera aí, uma pergunta muito boa. Pode ocorrer cólica renal, né, que não é renal, que você falou que é uma cólica uretral. Falei errado? Falei. Pode ocorrer cólica renal sem presença de cálculos? Sim. Na verdade, existem dois tipos de dores nos rins, né? Tem essa dor da cólica. Tem essa dor da cólica ureteral, né? Que é da descida do cálculo, né? E tem, se o rim, por algum motivo, ele estiver obstruído, um cálculo impactado, ou o crescimento de um tumor renal, imagina um tumor, né, crescendo de forma lenta, né? Ele vai distendendo a cápsula do rim de forma muito lenta e devagar. Essa dor é uma dor lombar um pouco diferente da dor da cólica ureteral, porque é uma dor meio surda, né? Ela não irradia, é uma dor de caráter mais constante, ela não fica indo e voltando, né? Ela se assemelha um pouco à lombalgia postural, de forma de origem ortopédica, osteomuscular, né? Outras causas de cólicas semelhantes à renal, se a gente for pensar, o paciente que tiver, às vezes, algum sangramento no rim, e esse sangramento formar um coágulo, esse coágulo, na hora de descer, ele pode mimetizar, ele pode se assemelhar a uma descida de cálculo, né? Então, pode ser uma dor semelhante, tá? E vou pensar, talvez, outras patologias, né? Algumas medicações podem fazer um quadro grave chamado de necrose de papila renal, e quando você tem isso, você pode desprender a papila e ela também obstruir e causar uma dor muito semelhante também. Tá? Cuidem bem dos rins de vocês, gente, que eu já estou sentindo dor, que só de ouvir esse negócio todo. Bebam água, bebam água. Uma coisa, como é o diagnóstico de cálculo renal? Como é o diagnóstico?
É a Bom, investigação. primeira coisa, assim, se o paciente tem uma história já chega com o resultado de exame de imagem, né? Você tem a imagem lá, que pode ser uma tomografia, um ultrassom, um raio-x de tórax, um raio-x de abdômen simples, né? A gente vai ver a calcificação, né, na topografia do rim. O rim fica um pouco atrás das últimas costelas, né, na parte de trás ali. Então não é muito difícil identificar. O exame de imagem, então, é necessário para a gente confirmar a presença do cálculo. Tá? A partir daí, a gente vai fazer o que a gente chama de estudo metabólico, né? Então, a gente vai tentar rastrear doenças sistêmicas que podem ter alguma gênese na causa do cálculo renal. Doenças desde endócrinas, né? Alguns tumores que produzem hormônios que interferem no metabolismo, né? Algumas doenças genéticas que produzem algumas substâncias que têm uma capacidade de saturação muito, que forma cálculo com muita facilidade, como a cistina, por exemplo, né? E investigar a presença de componentes de síndrome metabólica, né? O diabetes, a sobrepeso, a obesidade, intolerância à glicose, resistência à insulina, dislipidemias, né? Alteração no colesterol. Essas coisas fazem todas, né, partes da investigação, e a partir do momento que a gente consegue criar, tecer um panorama do paciente, a gente começa a fazer o segmento com as orientações. E a partir do momento que o paciente descobre qual é a causa do cálculo renal, né, se é um excesso de ácido úrico, se é um excesso de oxalato, se é uma deficiência de citrato, são várias as opções, né? Normalmente o paciente, se ele adere a essa metafilaxia, ele consegue ter um sucesso aí em cerca de 2 a 3 anos de empenho, né? Não é um tratamento que você vai começar e dali a um mês você está livre dos cálculos, não. Porque na maioria das vezes eles demoraram ali anos para se formarem, né? Meses para se formarem, então o tratamento reverso, né? Mudar o estilo de vida, mudar os hábitos, você pelo menos pode paralisar a formação e o crescimento de novos cálculos, né? Mas aqueles que estão ali nos rins, às vezes eles ainda vão sair e causar algum transtorno durante algum tempo, né? Mas tem que ter paciência e perseverança. Sim. Como tudo na vida, não tem como fugir. Vamos entrar no assunto de cálculo, de ácido úrico, né, que a gente falou um pouquinho na nossa última live. Eu queria que se falasse um pouquinho do ácido úrico. Tem muita gente que ainda faz essa confusão. E da parte nutricional, é engraçado que geralmente a orientação padrão, né, tanto de nutricionista e até o médico no primeiro momento tem um contato ali, né? O paciente sempre pergunta o que é para fazer, isso ou aquilo, né? Geralmente é cortar carne vermelha, né? E geralmente é cortar carne vermelha em embutidos, geralmente é isso. Queria que você falasse um pouquinho, né, do ácido úrico, o que o ácido úrico realmente é, se ele é sempre ruim, se tem aí um nível bom, ótimo. Queria que você falasse um pouquinho do ácido úrico em si. O ácido úrico é uma escória, né, ele é excretado pelos rins, e o ácido úrico ele é formado por o fim do metabolismo de algumas substâncias, e quando a gente pensa no processo, assim, o paciente tem doença renal crônica, né? Então, o paciente com doença renal crônica ele tem uma chance de ter um ácido úrico um pouco mais alto. No caso do paciente com doença renal crônica, tem uma explicação assim simplista a princípio, que é só a diminuição da eliminação os rins estão funcionando com uma eficiência reduzida, né? Então tem um aumento do ácido úrico. Mas em algumas situações, o ácido úrico está alto sem interferência do rim, né?
Então, muitos pacientes com sobrepeso, com alguns hábitos de ingestão de bebida alcoólica ou ingestão de alta carga de frutose, por exemplo, podem fazer elevação de ácido úrico, né? E você perguntou, né, o que, que o ácido úrico é, né? É vilão ou ele é bonzinho, né? Hoje eu acredito que o ácido úrico seja mais um marcador do que vilão, né? Quando o ácido úrico sobe, na verdade, ele está querendo sinalizar para a gente alguma coisa. Existem até estudos mostrando uma capacidade antioxidante do ácido úrico, né? Então, uma conduta que a gente tinha algum tempo atrás, saiu até agora uma revisão, agora no dia 20 de junho, no New England, sobre a não indicação de você tratar o ácido úrico alto com halopurinol, que é uma medicação muito comum, também chamada de Ziloric, né, o nome comercial, né? Você não tratar o ácido úrico em pacientes com doença renal crônica que não tem nenhum benefício, né, nenhum impacto na progressão da doença. Só que a gente acreditava muito nisso, né, que o ácido úrico alto tinha que ser tratado, né? Então, é uma conduta que, desde que eu formei em nefrologia, era muito comum a gente. Mas começaram a sair alguns trabalhos, alguns estudos mostrando que isso não teria assim, uma evidência muito forte, né? E tem caído realmente em desuso. Esse novo trabalho foi agora dessa semana que passou, né? Então, muito recente. A gente tem visto, então, que vários estudos tentaram relacionar ácido úrico com aumento do risco de infarto, aumento do risco de derrame, né, o AVC, acidente vascular cerebral, né, e doença renal crônica. Tá? Então, quando a gente faz estudos também experimentais, que a gente chama de isquemia e reperfusão, quando você prende a circulação de um órgão, ele entra em isquemia. E depois que você libera essa circulação, você tem uma formação muito grande de ATP, que é uma molécula energética, né? E esse ATP ele vai sendo degradado até chegar em xantina e depois com a formação de ácido úrico. Junto com a formação de ácido úrico tem a formação de vários radicais livres também, né? O radical hidroxila e alguns outros também. Então, assim, a gente sabe que o ácido úrico está relacionado a processos de agressão celular, por exemplo, né? Quando um paciente tem um tumor e ele começa a fazer quimioterapia, por exemplo, um paciente com mieloma, o quimioterápico destrói grandes quantidades de células e você tem uma liberação maciça de ácido úrico todo de uma vez, né? Nesses casos, o paciente pode ter uma síndrome de precipitação desses cristais de ácido úrico nos rins, e isso provocar até uma insuficiência renal, o rim ter um sério prejuízo de funcionamento. Então, nesses casos, é indicado fazer um preparo para a gente prevenir essa lesão pelo ácido úrico, tá? Porque, na realidade, você libera uma grande carga de ácido úrico toda de uma vez, tá? Então, assim, traçando todo esse cenário aí do ácido úrico, tá? Que a gente... O ácido úrico em si, tirando aquelas condições de hiperuricemia familiar, né? Que você vê aquelas pessoas com tofos gotosos, né? Que é deposição de grande quantidade de ácido úrico em articulação, né? Tem famílias que pessoas jovens já têm esse tipo de deformidade. Costuma ser muito comum nos cotovelos, né? E esses pacientes têm sério risco de ter acometimento renal por uma alta carga de ácido úrico na circulação, né? Mas isso não é o mais comum, né, Tânia? O que a gente vê, o mais comum são pacientes com níveis de ácido úrico relativamente aumentados, em torno de 9, 8, 10, né? E quando você vai ver o conjunto da obra,
um paciente obeso, sedentário, que abusa de álcool, né, e que tem uma alimentação muito desregrada, né. Então, nesse caso, a gente vê que todo esse conjunto, a resistência à insulina, o próprio sobrepeso, ele aumenta a excreção renal de ácido úrico, né? E esses pacientes têm uma chance maior de ter cálculos renais por ácido úrico. São cálculos de ácido úrico. Na síndrome metabólica, isso é muito comum. O cálculo mais comum, nesses casos, é de ácido úrico. Entendi. É feita uma análise em si? Sim. A gente pode fazer uma análise que a gente chama de química, que ela não é muito boa, ela é feita em qualquer laboratório, e tem uma análise um pouco melhor, que é cristalográfica, que é feita por refração de raio-x. Nessa, eles costumam fragmentar o cristal ao meio, tirar uma foto em grande aumento, e a gente consegue ter uma noção de qual era o conteúdo inicial do cálculo, do que constitui o corpo do cálculo e a zona de crescimento do cálculo. Então, a gente, às vezes, percebe, inclusive, um perfil de modificação do metabolismo do paciente ao longo do tempo, né? E consegue intervir de forma mais eficaz, né? Tipo um núcleo da Terra, né? Que você vai vendo ali, né? Tem as camadas. Seria algo nesse sentido? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Você falou isso. Tem um núcleo, tem o corpo e tem a região externa, né? Onde vão depositando os cristais. E o cálculo vai crescendo. Interessante isso, né? Nunca tinha ouvido falar, né? De ser possível até de ver isso que você falou, né? Da história metabólica. Achei super interessante. Essa eu desconhecia. Não, mas o que as pessoas... Você sabe de onde vem esse mito de que carne piora o ácido úrico, é ruim? Olha, na verdade, se a gente for parar para pensar, desde sempre que a gente escuta falar isso, né? Mas é um desde sempre, assim, da nossa história aqui, né? Porque existem relatos, inclusive, de médicos na Grécia Antiga tratando os sintomas de gota, mandando a pessoa suspender vinho, por exemplo, né? Que é bebida alcoólica, né? E com certa eficácia nisso. A carne vermelha, ela vem sendo demonizada de forma injusta, a meu ver, há muito tempo, né? Então, para mim, é basicamente se colar, colou. Já tentaram colocar como culpa de doença cardiovascular e ela está absolvida. Já tentaram colocar como culpa de câncer, também ela está absolvida. Né? Não existe prova científica disso. E como o cálculo renal, do ponto de vista de plausibilidade, ela há, né? Então, teoricamente, se você come uma quantidade de proteína, a proteína naquele meio, pelo menos in vitro, ela tem uma certa capacidade de acidificação, né? O que não ocorre quando a gente vai fazer análise no biológico, que é muito diferente do que você analisar in vitro, né? Então, nesse ponto, eu acredito que foi só mais realmente alguma... a gente pegar esses estudos epidemiológicos, né, você pode tirar conclusões totalmente equivocadas, né? A gente já falou disso aqui no comecinho, né? Então tem o viés, que você acha que determinada coisa ocorre por conta disso, mas você está utilizando um estudo observacional. Você pega um grupo de 1.000 pessoas e depois de 10 anos você começa a ver. Essa falou que comeu carne, essa disse que não comia, essa teve cálculo. Então, esse tipo de estudo a gente não pode atribuir causalidade, né? Você não consegue que carne causa isso, carne não causa isso. Então, não é possível atribuir relação de causalidade. Alguém perguntou aqui assim, qual o impacto da bebida alcoólica em uma pessoa que perde um rim em cirurgia devido a cistos, e o outro já tem cistos também e continua o uso de álcool todos os finais de semana?
O álcool, eu costumo falar que não existe dose segura, né? Cada um tem risco, né? Um paciente que já tem um rim só, ele é considerado crônico, né? Um paciente renal crônico, ele deve fazer acompanhamento com o nefrologista. Os riscos que ele corre, né? O álcool atrapalha o perfil metabólico, que a gente falou aí, né? Ele pode subir triglicérides, o paciente ter uma alteração aí da dislipidemia, do colesterol bom também, né? E é uma reserva calórica muito grande, né? Então, provavelmente, vai ter uma dificuldade de emagrecer se ele estiver perdendo, se ele estiver precisando perder peso, né? Então, realmente não é adequado uma pessoa que todo mundo deveria usar álcool de forma moderada se resolver usar. Mas agora uma pessoa que já tem só um rim, o cuidado tem que ser redobrado, né? É, e todos os finais de semana, né, complica também a frequência, né? A gente não É. sabe nem a dose, né? Mas independente da dose, essa frequência, ao meu ver, já é bem alta. E realmente, eu concordo muito com você. Tipo assim, é complicado dizer uma dose segura, né? Eu já fiz uma live com a doutora Ana Marta Moreira, que, Uhum. que é mais da parte gastrointestinal, e a gente conversou, mas tipo assim, a gente foi bombardeada durante a live. Eu tive até que bloquear algumas pessoas, porque quando a gente vai falar mal do álcool, é algo muito sensível, né? E as pessoas ficam, às vezes, ofendidas, tipo assim, e falaram assim, vocês são arrogantes. E, tipo assim, a gente foi só mostrando, né, que o álcool, ele começa a trazer problemas, né? Já começa com a questão da microbiota bucal, e aí vai passando. E aí ela foi falando todos os efeitos, né, no trato gastrointestinal, e aí você chega no fígado, e agora você está falando do rim, né? Então, assim, é complicado o É. consumo de álcool, Uma coisa que, assim, já tem uma quando você comunidade, né? é, Uma doença instaurada, estabelecida. quando você mexe aí na paixão de uma pessoa, né? Isso é muito complicado, né? É igual você falar com uma pessoa que ela tem que tirar o açúcar do café. Ela tem hábito de tomar café. Isso é uma coisa muito difícil. Só que quando a pessoa consegue passar ali uma semana, 10 dias sem usar açúcar, ela vê que foi muito mais fácil do que ela imaginou, né? Então, a questão de reduzir álcool, isso é muito importante, né? O paciente que já tem só um rim, de forma alguma deve abusar de álcool, né? Realmente. Né? Então, a gente tem aí essa questão do ácido úrico, gente, e álcool e frutose. E aí, quando a gente fala de frutose, o açúcar é um dos, já que você falou aí do açúcar do café, é um dos que contribuem, né, na alimentação, quem está preocupado com uma alimentação saudável, para evitar, né, crise de gota, né, e que pode acontecer por esse acúmulo aí de ácido úrico nas articulações. Então, assim, é açúcar e álcool, né, frutose. Açúcar e álcool. Eu tive recentemente a experiência de um paciente que me procurou, a queixa dele era ácido úrico alto, né? Só que eu olhei o contexto, né? Ele estava com um índice de massa corporal muito aumentado, fazia uso de álcool, ele bebia cerveja, cerca de ele bebia bastante, mais ou menos umas 8 latas por fim de semana, né? E não fazia atividade física, uma dieta muito baseada em farinha, né? E muita. Eu virei para ele e falei: olha, a gente consegue abaixar esse ácido úrico seu, mas eu vou precisar que você mude estilo de vida. Do ponto de vista do estilo de vida, para ele foi tranquilo. Ele começou a fazer caminhada e musculação, né? Ele começou a beber mais água, né? E o que para ele foi muito difícil foi a questão da dieta, porque estava cristalizada na cabeça dele de forma assim inequívoca e inabalável que quem tem ácido úrico alto não pode comer carne, né? E eu falei para ele, você come pouca carne, você pode comer mais, porque essa quantidade aí para uma pessoa do seu porte, né, sexo masculino que vai fazer atividade física agora, você está comendo
pouca proteína, pouca carne. Aí ele foi na nutricionista, pegou orientação, né? Pegou uma orientação, né, de uma profissional especializada e tal. E aí, dali a 15 dias, ele teve uma crise de gota. Aí ele me ligou. Eu falei assim, normal, é isso mesmo. Você vai ter a primeira crise, por quê? Porque quando ele reduziu a quantidade de açúcar que ele ingeria e de álcool, ele começou, né, e aumentou a quantidade de gorduras saudáveis, ele começou a produzir bastante corpos cetônicos, né? E ele começou a utilizar como fonte energética preferencial o corpo cetônico. E aí, quando você produz muito corpo cetônico, o seu organismo ainda não está tão adaptado na utilização dessa fonte de energia. E aí, o que aconteceu, o que acontece é que esses corpos cetônicos competem com o ácido úrico para a eliminação renal. Então, o ácido úrico começa a acumular até o organismo acostumar a manejar os corpos cetônicos. Então, o paciente teve uma crise de gota. Aí eu falei para ele assim, não, agora é a hora que você tem que intensificar. E ele continuou o tratamento e melhorou. Reduziu o peso, o ácido úrico começou a despencar, a cair bastante, né? Então esse é um caso que ilustra bastante o paciente que chega com síndrome metabólica, ácido úrico alto, e tem medo de comer carne, né? Mas é o pacote completo. Ele não pode comer carne e beber cerveja, né? Ele come carne e bebe cerveja. Não vai adiantar nada, né? Ele vai continuar tendo estímulo para ter crise de gula. A medicação, né? A medicação contra ácido úrico, ela, no primeiro momento, ela tem esse rebote, né? Onde o ácido úrico aumenta, né? Então, tem muita gente com medo de fazer uma alimentação low carb por conta desse aumento inicial do low carb, cetogênica, carnívora, por conta desse aumento do ácido úrico no primeiro momento. Eu falo para quem pode se dar hora ao luxo, né? Quem não tem alguma comorbidade, de não ficar medindo muito assim nos primeiros meses, porque dá uma bagunçada para depois organizar, assim, principalmente quando a gente fala de metabolismo, né? Então, assim, dá uma bagunçada e depois fica tudo bonitinho, tudo lindo, tudo no lugar, né? E a galera ainda tem esse apego, né, com números e tudo mais, qual é a melhor taxa? Para algumas coisas a gente até consegue, né, dar um valor de referência alternativo ótimo, né? Mas nem sempre é possível a gente dar um valor ótimo, porque isso é muito individual. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É fundamental, né? A gente não pode olhar no paciente para você um WhatsApp e falar assim, eu queria comprar esse exame aqui, ó, creatinina tal e ácido úrico tal. Isso é número, né? Para a gente isso não representa nada. A gente tem que enxergar o conjunto, né? Para a gente poder raciocinar e ajudar. Sim, eu passei por isso. Eu passei por um quadro de hipotiroidismo completo, lindo, clássico, em termos de sintomas, só que com as taxas ali ok, limítrofes, porém ok, dentro daquele valor de referência, mas na realidade eu estava morrendo, né, muito mal, há muitos anos, com uma dislipidemia que não era normal, eu achava que era ok ter, né, e aí só deu jeito realmente quando eu retirei a tireoide e comecei com os hormônios, né. E aí sim, aí tudo fez sentido, aí tudo casou, né? Eu voltei a funcionar. Mas eu fico pensando, é claro que isso é um caso muito fora da curva. Não pense que você está aí, não está com dificuldade de emagrecer, de não sei o que você está com hipotiroidismo que não está apresentando no exame laboratorial. Não é bem assim, é bastante incomum isso. Mas essa questão, né, que eu quero trazer aqui para reflexão, é que se tem algo errado em você, mesmo que seus exames estejam bem, você tem que procurar ajuda e investigar. E, por vezes, mesmo que uma ou outra taxa esteja ali um pouco fora, mas você está bem, fez uma boa investigação, fez, né, um bom levantamento clínico, também não vamos ficar pirando porque tem uma taxinha, né, ali que está, sei lá, 10% fora do valor de referência,
enfim. Eu não sei se você tem muito isso, se chega muito em consultório, assim, essas pessoas muito preocupadas com taxas, com números. Não, isso é muito comum, né? E o trabalho que a gente tem é justamente tentar convencer que o paciente é muito mais do que um número, né? Ainda mais se for apenas um, né? Porque se você pegar aí uma série de números e somar com hábitos e considerar aí as perspectivas do paciente e enxergar o contexto do paciente é uma coisa, né? Os gostos, mas olha, isso muito ansiogênico, né? Você olha aquilo ali, não, não tá bom. E aí sua vida passa a girar em torno de um número, e você sai do foco e o número passa a ser o foco, né? Então, não é por aí. Eu experimentei isso, sabe com o quê? Com um aplicativo de tracking de sono. E aí eu ia dormir pensando, para quem não conhece, é um aplicativo que ele vai monitorando o seu sono, a sua respiração, seus batimentos e tudo mais. E aí ele te diz ali um número, um percentual da sua qualidade do sono. E vai até 100%. E aí eu ia dormir com aquela ansiedade, né, de que, tipo, tenho que performar. Pô, não é hora de performar, é hora de dormir. E aí eu ficava muito agitada, sei lá o que acontecia, né, a cobrança. E aí eu tentando, e aí vinha lá aquele número horroroso. E o do meu e tinha uma competição ainda, que o do meu marido dando 90 e poucos por cento e tal, ele usando plug de ouvido, tapa-olho, um monte de palhaçada, banho, um monte de coisa, e o meu dando ruim. E aí eu precisei ir numa palestra para ouvir um especialista de sono. Olha, esse gatilho da autoridade, ele é importante. E eu Sim. não mereço isso. Inclusive, é por isso que você é um dos nossos convidados, né? Porque muita gente precisa ouvir algumas coisas, algumas verdades de uma pessoa que elas confiem, que realmente estudou aquilo dali. E aí eu vi um cara PhD em sono, enfim, e aí ele falou que isso pode fazer mal também, que se você é o tipo de pessoa que não se dá bem com isso, que deixa isso para lá e vai no feeling. Você está se sentindo bem ou mal? Você dormiu bem ou dormiu mal? Porque no final das contas é isso que importa, né? Como que você está se sentindo? Se você acorda renovado, descansado a cada manhã ou não. Então, assim, é essa mensagem que eu queria passar aqui no final, que a gente às vezes fica muito preocupado, né, com número e taxas, e na verdade é igual você falou, né, no caso do cálculo renal, é uma mudança de estilo de vida, é um processo, pode demorar algum tempo, existe paciência, e também não são só números. Eu queria saber se você tem alguma mensagem, alguma coisa final para deixar aqui, vamos bater 1 hora de live já. Você tem alguma mensagem, alguma coisa sobre ácido úrico ou sobre, enfim, qualquer coisa que você queira falar aqui como mensagem final. Bom, pessoal, sobre cálculo renal, então, tá? Assim, não é uma doença, tá? Existe essa discussão se seria uma doença, ou seria uma síndrome, ou seria um epifenômeno, né? É a ponta do iceberg de uma coisa muito maior que está por detrás, né? Atualmente, a gente tem visto que o cálculo renal, na grande maioria das vezes, ele é essa ponta do iceberg, né? Ele é um epifenômeno aí de síndrome metabólica em muitos casos, né? Na grande maioria dos casos, atualmente, a gente tem visto que as pessoas têm aí um ou vários componentes da síndrome metabólica, tá? Cálculo renal, o tratamento adequado sempre vai envolver procurar nefrologista para você fazer a avaliação do motivo da formação desse cálculo e para você trabalhar na prevenção da formação de novos, né, e ganhar saúde. Na grande maioria das vezes, o nefrologista vai te acompanhar para você melhorar a dieta, melhorar a atividade, né, da questão de exercício físico, monitorar a ingestão de água, né, a gente consegue fazer isso no consultório com facilidade, ter uma ideia da quantidade de água que o paciente ingere, né, e o repouso, né, o sono que você falou aí realmente é fundamental.
durante o sono a gente tem uma queda de atividade, a gente tem uma redução da hiperexcitabilidade visual, sonora e tal, e a gente tem uma queda na pressão arterial. A grande maioria das pessoas tem essa queda, né? Então, o período de sono é um período muito importante, inclusive, para a proteção dos rins, né? Então, esses 4 pilares aí, a hidratação, uma alimentação adequada, a atividade física e o repouso, são fundamentais. É como praticamente tudo relacionado à saúde, né? A gente tem que Exatamente. estar conectado. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui, disponibilizando seu tempo para falar com a gente. E a casa é sua, sinta-se à vontade para interagir com a gente, para vir aqui no novo momento. E é isso. Gratidão. E vejo você na próxima oportunidade. É um prazer estar aqui, tá? E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição, tá? O Instagram do Dr. Alexandre é Alexandre Nefrologista, então é bem fácil de achar. Isso. Então é só seguir ele lá nas redes e acompanhar o trabalho dele, tá bom? Isso aí. Tá joia. Então Tchau, tá tchau. bom, Tânia. Um abraço. Tchau, tchau.